Juízes capítulo 16, versículo de número 28, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Meus queridos, nós sabemos que existiu um período no meio do povo de Israel chamado um período teocrático. O que é o período teocrático? Teo vem do grego, né? Teo ou teos, que é Deus em grego. Teocrático significa o governo de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz que nesse período não existia a monarquia, não existia rei em Israel. Israel não tinha um líder como rei ou como um presidente. Israel era governado por Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele é Espírito. Jesus nos diz isso no Evangelho de João capítulo 4, que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram, têm que adorá-lo em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, naturalmente, se existia o governo de Deus, era necessário então, que Ele administrasse o povo através de pessoas, naturalmente. E como não existia rei em Israel, Deus então levantava juízes para administrarem o povo. E para que os juízes eram levantados? Eles eram levantados para socorrer o povo, porque o povo vivia um período de apostasia, um período de afastamento da fé, um período que o povo se entregava ao pecado e se esquecia de Deus, abandonava a palavra de Deus, virava as costas para Deus. E a Bíblia diz que quando o povo virava as costas para Deus, a Bíblia diz então que os inimigos do povo vinham contra eles e os subjugavam, e os escravizavam, e começavam a tomar as suas colheitas, e eles não tinham direito sequer de desfrutar daquilo que eles mesmos plantavam. Então o povo se arrependia, clamava a Deus, e Deus então levantava um juiz, e esse juiz então lutava pelo povo, dirigia o povo, botava os inimigos para correr e estabelecia paz no meio do povo de Israel. Nós estamos falando de um período que começou ali aproximadamente em 1380 antes de Cristo. Nós estamos falando de um período muito distante de nós. E esse período ele durou pelo menos 335 anos. Por pelo menos 335 anos o povo foi governado por juízes. Mas entenda, quando nós falamos juízes, nós não estamos falando de pessoas que são juízes como nós conhecemos hoje, magistrados, pessoas que foram à faculdade, foram à academia e fizeram mestrado e se tornaram juízes, se formaram em direito. Nós estamos falando de juízes no sentido de que aquelas pessoas organizavam, ou seja, não era sequer nem governadores, mas exerciam como se fosse o papel de um governador. E durante esse período o povo de Israel teve pelo menos 13 juízes. No livro de Juízes, 2 não são mencionados, que é Eli e Samuel. O primeiro juiz de Israel foi um camarada chamado Otniel. E o último juiz mencionado no livro de Juízes foi Sansão. Esse que nós lemos a sua história agora. E falar de Sansão é falar de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Desde criança nós ouvimos falar de Sansão, nós ouvimos falar do seu cabelo comprido e da força descomunal que Sansão tinha. E falar de Sansão é falar de milagre. Falar de Sansão é falar do poder de Deus. Sansão ele tem na sua história algo muito peculiar e que o assemelha muito a alguns personagens específicos da Bíblia e importantes da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que Sansão era filho de um homem chamado Manoá. E a Bíblia não menciona o nome da sua mãe, mas a Bíblia diz que a sua mãe era estéril. A sua mãe não podia gerar.
Mas a Bíblia Sagrada diz que desceu um anjo e profetizou o nascimento de Sansão. E falou para essa mulher: a partir de agora você não vai beber bebida forte, a partir de agora você não vai sequer tocar no fruto da vide, ou seja, no fruto da vinha, ou seja, uva, vinho. A partir de agora você vai seguir à risca as leis dietéticas dos judeus. Você sabe que os judeus têm as suas leis dietéticas, onde eles não podem comer alguns tipos de alimentos. Existe um cardápio estabelecido pelo próprio Deus para que os judeus pudessem comer. E agora o anjo diz para essa mulher: você agora vai ter que seguir à risca esse negócio aqui, porque este que você vai gerar e esse que de você vai nascer será nazireu de Deus. O nazireado era um voto que se fazia com Deus, onde o homem não podia, o homem que fazia voto de nazireu, ele não podia comer ou tocar em coisas, ou melhor, ele não podia tocar em coisas mortas, ele não podia beber vinho ou bebida forte, e ele não podia cortar o seu cabelo. Essas três obrigações o nazireu de Deus, ele tinha. O nazireado era um voto que podia ser feito para toda a vida, ou um voto feito temporariamente. Se você quer saber mais sobre o voto de nazireu, você lê Números capítulo de número 6, que ali está especificado como era que funcionava o voto de nazireu. O anjo então diz para ela: esse que vai ser gerado em ti, ele será nazireu de Deus. Então ele nasce com uma missão específica, e ele nasce com regras estabelecidas para a sua vida. Ele nasce com uma missão. Qual era a missão dele? Era libertar o povo. Deus o havia chamado, o havia gerado no ventre da sua mãe, embora ele não foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado pelo seu pai, mas foi através de um milagre, para que ele pudesse libertar o povo das mãos dos filisteus. A mulher engravida, o tempo passa, o menino nasce, o menino cresce, o menino se torna adulto, já não é mais um menino, é um homem. Agora já é dono da sua própria vida, agora já faz as suas escolhas, agora já trilha os seus caminhos. E nessa de agora eu sou dono da minha vida, ele começa a fazer um monte de bobagens. Ele começa a desprezar o voto que ele tinha. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que ele bebia constantemente vinho. Ele não respeitava essa regra. Se você ler a história, você vai perceber que ele matou um leão. Algum tempo depois, ele passava pelo caminho, estava ali a carcaça do leão, e tinham alojado-se algumas abelhas na carcaça do leão. Ele foi lá, pegou o mel que foi produzido por aquelas abelhas e comeu. Ele quebrou pela segunda vez o voto. Ele não podia tocar em coisa morta, nem em ninguém morto. Agora a única coisa que o sustenta, ou que sustenta o seu voto, é o seu cabelo. E ele pecou uma, pecou duas, e Deus não retirou a graça dele, Deus não retirou o poder dele, Deus não retirou a força dele. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Algumas pessoas pensam que porque cometeram um pecado hoje, Deus já os rejeitou, Deus já virou as costas, Deus já esqueceu, Deus já odeia. Não! O preço que foi pago pela tua salvação é muito maior do que o teu pecado. É algo tão grande que você não consegue dimensionar o tamanho do amor de Deus. Deus não te rejeita por nada. Jesus, ele disse: aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, de forma alguma, não há motivo suficiente para que eu possa lançá-lo fora. Ele não lança fora. O que acontece é que nós muitas vezes saímos da sua presença, mas somos nós que estamos caindo, não é ele que está nos tirando. Ele pecou uma, ele pecou duas e Deus sustentou, e ele insistiu no pecado e continuou pecando. Ele quebrou uma regra que valia para todos os judeus. A regra era: não se misture com as mulheres de outros povos. Ele vai lá e escolhe uma filisteia para se casar e se casa com essa mulher.
Ele quebrou mais uma regra que Deus estabelecera para o seu povo. Não obstante ele ter quebrado essa regra, ele não se satisfaz. A Bíblia Sagrada diz que ele propôs um enigma no dia do casamento para aqueles homens que estavam ali. Os homens pressionaram a mulher pressionou ele contou para a mulher contou para os homens deram a resposta, e aquela resposta valia 30 peças de roupa. Ele não tinha como pagar a aposta, porque ele tinha certeza que as pessoas não iam acertar a resposta. O que é que ele fez? Quando os homens deram a resposta, ele saiu do casamento, foi lá e matou 30 filisteus, pessoas que não tinham nada a ver, e pegou a roupa deles para fazer o pagamento. Só que há um detalhe: quando ele toma essa atitude de sair do casamento, um casamento judeu durava 7 dias. Para quem gosta de festa é uma maravilha. 7 dias de festa. Só que tinha uma regra entre os cananeus: se o noivo, se o marido abandonasse, saísse, se ausentasse da festa de casamento, o pai da noiva tinha o direito de dar a noiva em casamento a outro homem. Saiu da festa de casamento, já perdia o direito sobre a noiva. E foi exatamente isso que o pai daquela mulher fez: deu ela em casamento a outro homem. Ele ficou doido da vida, ele ficou irado. Pegou 300 raposas, amarrou elas em pá, colocou uma tocha de fogo amarrada no rabo daquelas raposas e soltou na plantação dos filisteus, queimou tudo. O resultado disso foi que quando os filisteus viram toda a sua plantação destruída, tocaram fogo na casa do pai da mulher, com o pai e a mulher dentro. Eles dois morreram queimados. Lembre-se sempre, Sansão nasceu com uma missão, foi fruto de um milagre, ele tem uma missão. A missão daquele que é chamado por Deus é fazer o bem, é salvar, é libertar. Mas olha o tanto de bobagem que Sansão está fazendo. Ele some. Depois a Bíblia diz que ele volta, e quando ele volta para Gaza, ele vê uma prostituta, se interessa por ela, passa a noite com ela. Aí os homens ficam sabendo que ela está na cidade, e eles se reúnem, se juntam ao redor da casa daquela mulher. Quando ele acordar, quando ele sair, a gente pega ele. A Bíblia diz que ele acorda pela meia-noite. Ele vai até os portões da cidade. Imagine o portão de uma cidade, o tamanho da criança. Ele vai, a Bíblia Sagrada diz que ele pega com as suas próprias mãos e arranca, não só o portão, mas portão com caixa de porta, com batente e tudo, e leva até o alto de um monte. O homem andou 65 quilômetros com um portão imensamente pesado nas suas costas e colocou lá. Ninguém podia deter esse homem. Os filisteus ficaram irados com ele e saíram à sua procura. Quando o encontraram, através do seu próprio povo que o entregou, porque foi ameaçado, foram 3.000 homens para prendê-lo. A Bíblia diz que quando vão prendê-lo, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê com o que se defender, pega uma queixada de jumento e começa a lutar com aqueles homens com uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento ele mata 1.000 daqueles homens. Ninguém pode segurar esse homem, ninguém pode deter esse homem, porque nele ainda estava a unção de Deus, nele ainda estava o poder de Deus. O homem errado, mas o poder de Deus ainda estava nele. Se o poder de Deus ainda estava nele, ele era um homem que ninguém podia deter. Se o poder de Deus está sobre a nossa vida, ninguém pode nos deter. Não há nada que possa paralisar a vida do homem de Deus. Não há nada que possa paralisar a obra de Deus, porque ele está fazendo um monte de bobagem, mas ele tem uma missão. Ele tem uma missão estabelecida por Deus. Você tem um chamado de Deus, você tem uma missão. A missão, o chamado, é dado por Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: o caminho que você escolhe para trilhar é escolha sua. A missão é de Deus, mas o caminho é você quem escolhe, o caminho é você quem percorre. A nossa vida, ela pode ser uma vida tranquila, uma vida pacata, uma vida sossegada, só depende das nossas escolhas.
Ele tem uma missão, a missão é libertar o povo, mas ele escolhe o pior caminho possível. E quanto mais o caminho for difícil, mais pedras você vai encontrar, mais pancadas você vai levar, mais você vai sofrer. E não culpe Deus, porque quem escolheu o caminho foi você. Vai tomar um monte de pancada, vai ficar um monte de marcas, um monte de cicatrizes, porque você escolheu o caminho mais longo, porque você escolheu o caminho mais difícil. Se você deixar Deus guiar a sua vida como um todo, eu garanto para você que vai ser bem mais tranquilo. A jornada vai ser bem mais sossegada. A Bíblia Sagrada diz que depois ele retorna para a cidade. E aí vem a história mais famosa de Sansão. Ele se encontra com Dalila, ele conhece Dalila, do Vale de Soreg. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Dalila e ele começa a se relacionar com Dalila, os príncipes dos filisteus vieram a Dalila e disseram: olha, nós vamos te dar X em ouro, nós vamos te dar X em dinheiro, para que você possa descobrir qual é o segredo da força dele, para que você possa nos contar qual é o segredo, para que nós possamos vencê-lo. A Bíblia Sagrada diz que eles estão de noite, bem tranquilos, deitados, sossegados, namorando. Dalila então faz a pergunta: Sansão, o que a gente tem que fazer para poder amarrar você? Olha a pergunta. E olha o nível de cegueira espiritual do ser humano. Olha a pergunta. O que a gente tem que fazer para amarrar você? Para deixar você inutilizado, para acabar com as tuas forças? Sansão diz: se me amarrar com 7 fitas novas, úmidas, com 7 fitas úmidas, dependendo da tradução vai ter outras palavras, 7 fitas para você entender. 7 fitas úmidas, aí eu me torno como qualquer outro homem e perco a minha força. Tudo bem, a noite avança, Sansão dorme, a mulher pega 7 fitas úmidas e amarra Sansão. De repente a mulher diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão arrebenta tudo. Cadê? Onde é que estão? Onde é que estão? Ela diz: Sansão, você está mentindo para mim, você está zombando de mim. Por que você me esconde a verdade? Por que você não me diz qual é o segredo da sua força? Por que você não me diz como é que eu posso fazer para te amarrar? Ele diz: então faça o seguinte, pegue cordas novas, cordas que nunca foram usadas em nada. Se você me amarrar com cordas novas, então eu serei como qualquer outro homem. Sansão dorme, a mulher vai lá, pega cordas novas, amarra o camarada. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão arrebenta, quebra tudo. Ela fica chateada e diz: Sansão, você continua zombando de mim, o que é que está acontecendo? Me diz em que consiste a tua força e como é que eu posso te amarrar. Ele diz: olha, se trançar o meu cabelo, se pegar as tranças do meu cabelo e fincar na terra com um pino de tear, uma peça de tecelão, quem é costureiro sabe o que é isso aí. Então eu serei como qualquer outro homem, eu vou perder as minhas forças. Você percebe que o diabo ele vai insistindo, insistindo. Sansão falou primeiro de fitas, não tinha nada a ver. Sansão falou de cordas, não tinha nada a ver. Mas agora Sansão já chegou no cabelo. Está chegando perto. É assim que as coisas funcionam. O homem não cai assim. É passo a passo. É gradativo o negócio. Está chegando perto. Ela pega e faz exatamente o que Sansão disse. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão se levanta e continua com a mesma força. E a Bíblia Sagrada diz que essa mulher diz: por que você continua zombando de mim? Como é que eu posso fazer para te amarrar? Olha a insistência dessa mulher. E o texto vai dizer que essa mulher, ela insiste com Sansão até a sua alma ficar angustiada a ponto de morrer. Eu fico imaginando essa mulher o dia inteiro aos pés de Sansão. Me fala, me conta. Por quê? Porque ela só queria o salário. Porque ela só queria o que foi prometido a ela. Ela só queria lucrar. Tem muita gente que está muito próximo de você, que está te paparicando, que está alisando a tua cabeça, que está te ajeitando, mas só quer se aproveitar. Na hora que você menos espera, vem a rasteira. Na hora que você menos espera, vem a traição. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender isso, para você abrir os seus olhos, para que você não caia na armadilha do inimigo. Tem gente que se diz amigo, mas na verdade é inimigo. Tem gente que diz que quer teu bem, mas na verdade quer te matar.
quer acabar com você, quer destruir a tua vida. E ela insistiu tanto. Como é que eu faço para te amarrar? Você percebe, o inimigo só quer amarrar você. O inimigo te quer bem amarrado, bem preso. O inimigo quer ver você indefeso. O inimigo quer ver você submisso, subjugado, totalmente na dependência dele. Você só faz o que ele quer. Você só vai onde ele deixa. É isso, estar amarrado. A insistência era amarrar Sansão. Mas Sansão perdeu a visão. Sansão abandonou o foco. Sansão abandonou o voto com Deus. Quando o homem abandona o relacionamento com Deus, o propósito com Deus e o compromisso com Deus, acabou. Ele está vulnerável, ele está entregue nas mãos do inimigo. A mulher encheu tanta paciência desse homem, que ele disse, tá bom, eu vou te contar. Eu sou nazireu de Deus, eu tenho um voto com Deus. E eu não posso, nunca rasparam a minha cabeça, nunca passou navalha sobre a minha cabeça, eu não posso cortar o meu cabelo. Porque se eu cortar o meu cabelo, então a minha força vai embora. E a mulher sentiu que ele estava sendo sincero. A mulher sentiu que era verdade. Então ela combinou com os filisteus, combinou com os soldados, combinou com os príncipes. Os príncipes lhe pagaram o que lhe prometeram. Os soldados foram e ficaram escondidos. E durante a noite, a mulher vai lá e corta o cabelo de Sansão. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão se levanta e acabou. Aquele homem que pegava um portão imensamente pesado e jogava nas costas e levava 65 quilômetros. Acabou. Não existe mais. A presença de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus saiu da vida dele. Talvez quando ele abriu os olhos, ele não percebeu que os cabelos estavam cortados. Ele não percebeu o que estava acontecendo. Talvez por um momento, ele achou que ele continuava sendo a mesma pessoa. Tem gente que está vivendo de aparência e pensa que ainda é a mesma coisa, não é mais. Já não tem mais o mesmo prestígio, já não tem mais a mesma força, já não tem mais a mesma fama. Acabou. A Bíblia Sagrada diz que os homens vêm sobre ele e pegam ele e furam os seus olhos. Quando a Bíblia diz que esses homens furam os olhos de Sansão, a Bíblia está nos revelando a situação espiritual que Sansão está. Qual é a situação espiritual de Sansão? Ele está cego. Não fisicamente, mas ele já vinha cego espiritualmente. Ele já não tinha mais discernimento das coisas. Imagina só, você é um camarada que tem força, você tem um dom de Deus, e alguém chega para você e pergunta, como é que eu faço para tirar esse dom de você? Pela primeira vez. Você fala uma coisa, a pessoa insiste, eu quero tirar o dom de você. E fala pela terceira vez, como é que eu faço para tirar o dom de você? E pela quarta vez, eu quero tirar o dom de você. No mínimo você vai achar estranho esse negócio. Ué, mas por que essa pessoa quer tirar o dom de mim? Por que essa pessoa quer tirar a minha posição? Por que essa pessoa quer tirar o meu cargo? Por que essa pessoa está tão próxima da minha casa? Por que essa pessoa está tão próxima da minha família? Por que essa pessoa quer tanto saber do meu marido? Por que essa pessoa quer tanto saber da minha esposa? Por quê? Por quê? A pessoa vai achar estranho. Sansão está cego. Sansão sabia que ele dependia daquele dom de Deus, daquela unção de Deus, mas ele está cego. A mulher fazendo de tudo para tirar dele a força, e ele se deixa levar. Se deixa levar. Deixa a coisa acontecer. Foi o caminho que ele escolheu. E o caminho que nós escolhemos muitas vezes vão deixar marcas e cicatrizes profundas. E muitas vezes nós escolhemos porque não buscamos a direção de Deus, ou porque rejeitamos a orientação e o conselho de Deus. Deus nos tem falado, Deus nos tem orientado, Deus nos tem mostrado, mas nós viramos as costas para o conselho de Deus e queremos fazer a coisa da nossa própria forma. Agora Sansão, que foi chamado para libertar, está preso. O libertador virou um prisioneiro. Mas o propósito, a missão é libertar. E talvez a mensagem que fica para Sansão aqui é que antes de libertar o seu povo, antes de libertar o seu próximo,
Ele precisava libertar a si mesmo. O propósito, a missão, é a libertação. A Bíblia Sagrada diz, Evangelho de João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A missão é libertar. Segundo aos Coríntios 2 e 17, o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Deus quer libertar, mas talvez Deus queira libertar primeiro você. Se a missão é a libertação, não postergue isso, não prolongue isso, não deixe isso para amanhã, não deixe isso para depois, não deixe isso para a semana que vem. Liberte-se, porque senão você pode passar pela mesma situação que Sansão passou. Obviamente que não exatamente as mesmas coisas que ele sofreu. Talvez você sofra mais ou sofra menos, mas inevitavelmente sofrerás, porque você fez escolhas erradas. Ele se tornou um prisioneiro, furaram seus olhos, e a Bíblia Sagrada diz que ele foi levado para a prisão. E a Bíblia diz que ele foi colocado para empurrar uma moenda, um moinho. Eu não sei o que se fazia com aquele moinho, mas para você entender, talvez fosse como um engenho de cana antigo, onde os animais giravam aquela grande moenda para que moesse a cana. Não tinha animal. O animal era Sansão. De grande homem de Deus, de homem respeitado, de homem temido, ele se torna um simples animal. Um animal cego. Porque um animal já não tem muito valor para muitas pessoas. E cego principalmente. O que é um animal cego? Sansão, que era o grande homem de Deus, o grande libertador, se tornou motivo de piada, se tornou motivo de chacota. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para servir de motivo de piada para ninguém. Deus nos chamou para recebermos dele a direção e para sermos dele representantes. Para que quando falarmos, que fale Deus. Para que quando fizermos, que faça Deus. Para que onde pisarmos, que pise Deus. Para sermos verdadeiros representantes do Senhor. Mas Sansão perdeu tudo isso. Por quê? Porque ele escolheu mal. Ele escolheu errado. Sansão, a Bíblia Sagrada diz que durante a sua vida ele matou muita gente. E eu entendo que na caminhada com Cristo nós precisamos matar muitas coisas para que nós chegamos no nível, no patamar esperado por Deus. Nós precisamos matar a preguiça. Nós precisamos matar a incredulidade. Nós precisamos matar o comodismo. Nós precisamos matar a incredulidade. Nós precisamos matar um monte de coisa que nos distanciam de Deus, que nos distanciam da vontade de Deus. Comece a matar isso em sua vida. Tudo aquilo que te afasta de Deus, comece a matar, comece a tirar, comece a lançar fora da sua vida. Porque há uma missão, há um objetivo, há um propósito. E o propósito tem que ser cumprido. Se você veio ouvir a palavra de Deus, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E se Deus tem um propósito na sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Jó, capítulo 42 e versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Ele pode tudo e nenhum dos seus planos, nada do que ele planejou, nada do que ele projetou, pode ser impedido. Vai acontecer. Vai acontecer. Sansão não foi chamado para libertar, ele vai cumprir o propósito de Deus. Mas cumprir o propósito de Deus foi muito doloroso para ele. Não por causa do chamado, mas por causa das suas escolhas. Por causa dos caminhos tortuosos que ele percorreu.
Deus te chamou e Ele vai cumprir na sua vida. Ninguém pode impedir. Eu não sei como é que você vai chegar lá. O importante é chegar. Mas se puder chegar de uma forma mais tranquila, melhor. Você não precisa sofrer tanto. Você não precisa se decepcionar tanto. Você não precisa ser traído por tantas pessoas. Você é traído por muitas pessoas porque você confia demais em muitas pessoas. Porque você dá espaço demais a muitas pessoas. Você é traído por pessoas porque você deixa. Você é ferido pelas pessoas porque você deixa as pessoas te ferirem. Você não precisa passar por isso. Eu percebo que Sansão, talvez, pelas experiências que ele foi passando, talvez o seu coração se tornou cada vez mais endurecido e embrutecido. Às vezes nós, pelas nossas experiências, nos tornamos endurecidos. Mas nós precisamos entender que quem fez as escolhas, quem trilhou esse caminho, fomos nós. Eu gosto de carregar comigo uma frase que diz que o que você é hoje é o reflexo das suas escolhas do passado. O que você está vivendo hoje, o que você está experimentando hoje, é resultado daquilo que você escolheu no passado, daquilo que você fez no passado. E se você quer ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida diferente, você precisa começar a agir diferente hoje. Para garantir o teu amanhã, as atitudes hoje têm que ser diferentes. Porque se você continuar com as mesmas atitudes, o teu amanhã será igual ao hoje ou pior. A tua vida não tende a melhorar em nada. A tendência é cada vez mais a tua vida piorar. Porque as atitudes e as escolhas são as mesmas. Mas você não precisa passar por isso. Você não precisa sofrer tanto. A lição que fica para nós é que às vezes nós estamos buscando a Deus, nós estamos firmes na presença de Deus, nós estamos fortalecidos em Deus. E eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo: quando eu estou forte, é que estou fraco. Nós achamos que estamos por cima, mas na verdade estamos por baixo. Nós achamos que somos fortes, mas guarde isso: não há ninguém forte o suficiente que não possa cair. Não tinha ninguém mais forte do que Sansão, e ele caiu. O recado de Deus que fica para você é: vigie. Aquilo que Jesus disse: vigiai e orai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore. Não ore e vigie. Vigie primeiro e ore. Se exima de frequentar alguns lugares. Se exima do relacionamento com algumas pessoas. Vigie. Se você só orar, mas não vigiar, a coisa não vai acontecer. É como uma pessoa que tem o desejo de parar de fumar. Aí está aqui a carteira de cigarro. Oh meu Deus, eu quero tanto parar de fumar. Não vai parar, né? Está sempre pedindo a Deus: eu tenho fé em Deus que eu vou parar de fumar. Mas não toma atitude, não vai parar. Não tem atitudes que vai conduzir ou que vão conduzir a parar. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora essa é a situação de Sansão: cego, preso, humilhado. A Bíblia diz que ele servia de riso para os filisteus. E trabalhando forçado. Essa é a situação de Sansão. E a Bíblia Sagrada diz que os filisteus fizeram uma festa, prepararam um banquete para o seu deus Dagon, no templo do seu deus chamado Dagon. Dagon era metade peixe e metade ser humano, a imagem de Dagon. E eles prepararam esse banquete, essa festa. E quando eles estão lá, alegrando-se, festejando, eles dizem: tragam Sansão para nós podermos nos divertir um pouco. Tragam Sansão para servir de palhaço.
de piada para nós. Levaram Sansão. Sansão agora está no meio deles e eles estão glorificando ao seu Deus Dagon. Sabe por que eles estão glorificando a Dagon? Porque você precisa entender que na mentalidade daquelas pessoas, a guerra, a luta não era entre pessoas. A guerra, a luta era entre divindades. Quando Sansão é vencido por eles, não é Sansão que está sendo vencido, é o Deus de Sansão. Quando eles vencem Sansão, não são eles que estão vencendo, é Dagon que está vencendo. Então na mente deles, Dagon venceu o Deus de Sansão. Você entende? Porque nós precisamos ser firmes e constantes? Porque a nossa derrota representa, não é, mas representa a derrota de Deus. Quando um crente desmaia na fé, quando um crente cai, é como se Deus estivesse perdendo. É óbvio que Satanás não teria a ousadia de ir lá fazer chacota da cara de Deus. Mas é como se Deus estivesse perdendo para o diabo. Como se no combate Deus saísse derrotado. Vai lá, traz ele vai nos divertir um pouco. E a Bíblia Sagrada diz que Sansão é levado. E ele pede ao rapaz que o conduziu, ele está cego, me leve às colunas principais do templo. Me leve até as colunas. O rapaz leva Sansão até as colunas. Observe a trajetória de Sansão e veja que foi doloroso, foi sofrido. O teu primeiro estágio poderá ter sido pequeno, mas o teu último estágio pode ser diferente. Você pode ter sofrido, você pode ter sido maltratado, você pode ter sido oprimido no primeiro estágio da sua vida. Mas a partir de hoje, a partir de agora, a coisa pode ser diferente. Ele é levado até as colunas do templo. Ele abre os braços e faz uma oração. E a oração nós lemos aqui. Ó Senhor Deus, dá-me, ainda que por um pouco, ainda que dessa vez, de volta a minha força. Dá-me força. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se em Deus, clame a Deus, peça força a Deus, porque em você já não há mais nenhuma força, em você já não há mais nenhum vigor, e você está entregue, imerso, preso, mas Deus tem força, Deus tem poder, Deus tem vigor para derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, dá-me que, ainda que por um momento, de volta a minha força, para que eu possa me vingar pelo menos dos meus olhos. Ele abre os braços. E quando ele abre os braços, ele encosta a mão esquerda em uma coluna, a mão direita na outra coluna. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começava a crescer. Deus faz cabelo crescer de novo. Pastor, está pregando usos e costumes? Não, eu estou pregando poder de Deus. Deus faz cabelo crescer de novo. Deus restaura as forças. Deus renova a vida do homem que está derrotado, do homem que está imerso, do homem que está preso, acorrentado. Deus renova a vida desse homem. Quando ele apoia as suas mãos nas colunas do templo, ele faz força. E quando ele faz força, o Espírito de Deus dá força a ele. As colunas caem e o templo cai. Porque o inimigo de Deus sempre vai cair. O inimigo de Deus nunca vai prevalecer de pé. Ele sempre vai ter que prostrar-se diante de Deus. O templo cai e ele diz que morra eu juntamente com os filisteus. E a Bíblia diz que Sansão na sua morte matou mais do que aqueles que ele matou em vida. Há um segredo na vida de Sansão. Quando eu comecei a contar a história de Sansão, eu disse que um anjo foi e anunciou à mãe dele que ela ficaria grávida. E eu disse que ele parece com alguns personagens na Bíblia. Mas sabe qual é o principal personagem que Sansão aqui está representando? Aquele que um dia foi anunciado a uma mulher lá de Nazaré.
o Espírito de Deus descerá sobre ti, e ele te envolverá, e darás à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Ele será aquele que vai libertar o seu povo. Quando a Bíblia diz que Sansão matou com a sua morte mais do que aqueles que ele matou em vida, eu entendo que Jesus, na sua morte, também matou mais do que aqueles que foram mortos em vida. Como Jesus matou? Jesus matou a mim através da sua morte, porque a morte de Jesus matou a mim para o mundo e me deu uma nova vida para Deus. Jesus matou você e te deu uma vida nova, te deu uma vida diferente, te deu uma vida transformada para a glória de Deus. E para que você entenda que de fato Sansão é um tipo de Cristo, não nos seus pecados, mas na sua missão de libertador. O nome Sansão significa pequeno sol. Jesus é um sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz isso. Jesus é o sol da justiça e Sansão é o pequeno sol. Ele representava aquele que um dia viria para morrer por nós, da mesma forma que ele estava, de braços abertos, para matar os nossos inimigos, para rasgar o escrito de dívida que havia contra nós, para dizer: o mundo diz que está condenado, o diabo diz que está condenada, mas eu agora estou pegando e estou rasgando o escrito de dívida. Eu estou rasgando a nota promissória e eu estou dizendo: não há mais dívida nenhuma, não há mais culpa nenhuma, não há mais juízo negativo nenhum. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Sobre a sua vida não tem mais juízo, porque ele já julgou e já disse que é inocente. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós, não diferente de Sansão, nós precisamos ser pequenos sóis também, para brilhar e iluminar. Jesus disse: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que você possa brilhar, que você possa resplandecer, pois a glória de Deus desce sobre a sua vida, pois a glória de Deus envolve você, a glória de Deus toma conta da sua vida, à medida que você permita, ou que você permite que isso aconteça. Reitero o que eu disse: você não precisa sofrer tudo que Sansão sofreu. Você pode fazer diferente, você pode escolher um caminho mais tranquilo, mas só depende de você. Há coisas que só você pode fazer por você mesmo. Sansão foi orientado pelos seus pais, Sansão foi orientado pelos anciãos israelitas. Sansão teve muita gente que aconselhou ele, eu tenho certeza. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza. Mas mesmo assim ele fez escolhas erradas. Você está sendo orientado pela palavra de Deus. Então faça as escolhas corretas e a sua vida será diferente. Em nome de Jesus.